...21 de janeiro de 2019, estamos entrando no ar com mais um programa Estação Hamburgo, nesta segunda-feira gostosa, vamos dizer assim, a temperatura, o clima agradável, tá tudo muito bom. Obviamente aqui dentro dos estúdios da Vale TV nós estamos com quase 0 grau, por isso que eu estou de casaco de novo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos entrando no ar com mais um programa Estação Hamburgo. Lembrando que eu estou de cabeça inchada hoje, porque o meu time, o Novo Hamburgo, perdeu de 4-0, Fink. O que tu tem para me dizer, Fink, sobre essa partida aí? Tu que entende tudo de esportes. Muito boa noite. Boa noite a todos os companheiros. Boa noite. Eu assisti o programa na semana passada, não pude vir, né? Eu assisti, aprendi bastante esportes no programa na segunda-feira passada. Sim, segunda, né? Esportes, claro, o dia do treinador de futebol, né? Isso mesmo. Mas eu olhei o jogo ontem do Novo Hamburgo com o Grêmio. Eu acho que o Novo Hamburgo precisa ajustar um pouco melhor. Eu acho que o treinador também, na hora de substituir os atletas, ele substituiu mal, na minha opinião. Tava bom o jogo, tava 1-0 só. E ele, quando trocou, tirou um jogador, e olha como isso modifica o jogo. Meio de campo, né? Ali... Mas é na ideia de futebol, eu sou gostador de futebol. Então, o treinador... Na verdade, o futebol é... Todo brasileiro ele é um pouquinho de técnico, né? Mas eu nem um pouquinho não sou. Coisa boa. Muito boa noite, doutor Vinícius Bondan. Primeira vez que eu, pelo menos, estou aqui na bancada com o doutor Vinícius, né? Boa noite, Luiz Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Carlos Fink. Deja. Boa noite. É um prazer aí. Boa noite aos telespectadores da Vale TV. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Temos alguns assuntos importantes hoje para conversar, né, doutor Vinícius? Ou não? Sempre temos assuntos importantes para conversar no Estação Hamburgo, né? É verdade. Boa noite, Dejair Cruz. Boa noite, Fernando. Boa noite aos colegas de mesa, doutor Vinícius e o Fink. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, às segundas-feiras, nesse programa que já vai para alguns anos no ar, né? E sempre com uma boa audiência. A Simone deve saber mais do que nós. São 3 anos, Simone? 3 ou 4 já. 4 anos no ar. 4 anos no ar, Estação Hamburgo. É isso. Muita coisa para discutir hoje, né? Como é que foi o aniversário da Aradiz Gures? Vamos mandar um grande abraço para a Aradiz, deve estar na nossa audiência. Foi legal ontem, um almoço comemorativo aos 73 anos da Aradiz. Dá para dizer no ar, porque ela não esconde, ela tem orgulho dessa quantidade de anos que ela está entre nós. E foi o encontro dos Jurássicos, né? Estava lá Lorival Pereira, Arthur Oliveira, Berlise, os dinossauros, Mirtes. Faltou a presença do Rodenbusch, então, no encontro da Aradiz. Que, aliás, o aniversário dela todos os anos a gente comemora com bastante alegria e saudosismo dos nossos tempos, dos áureos tempos do teatro em Novo Hamburgo, quando a Aradiz participava também. Um dos espetáculos assim que deixa marcado a carreira da Aradiz Gres foi uma guerra mais ou menos santa, né? Foi uma guerra mais ou menos santa e os inimigos não mandam flores. Os inimigos não mandam flores. Não foi os inimigos não mandam flores, foi Diz que M para matar. Que ela e o Henneman, eu não lembro o primeiro nome do Henneman, que os dois eram os protagonistas junto com o Lorival Pereira. Trabalhava no Banco do Brasil. Trabalhava no Banco do Brasil, E a Aradiz fazia a personagem chave do espetáculo, né? Os inimigos não mandam flores. Não, diz que M para matar. Diz que M para matar. Que coisa interessantíssima, que coisa boa isso.
Mudamos de lado aqui. Sabe o que é, Vinícius? Eu vou te explicar. Não, deixa eu vou dar a explicação. É que, de acordo com o telespectador, o Fink deve ficar sempre à esquerda. Ele é muito petralha. Eu acho que é isso. Eu acho que foi uma sabotagem do meu microfone. Desliga esse cara. Eu achei que era o melhor ângulo. Melhor ângulo. Não tem melhor nada lado disso, do Fink. Não tem lado, não é que não tem lado bom, não tem lado ruim, viu? Se fosse por isso, né? Qualquer lado tava bom. Tem lado Mas ruim. agora ficaram os dois lá de branco, olha ali. Ficamos os dois de Tá branco. bom, né? Ficou claro do Um time, lado. né? Praticamente É um time. É um time, né? Não fala do time. Eu tô de cabeça inchada ainda por aquele jogo de domingo. Meu Deus do céu. Carlos Fink, Sim. como é que estão as coisas, então? Temos algumas... Vamos para os Sabe nossos que eu acho que é um assuntos. assunto interessante que está bastante discutido na sociedade é quanto às licitações ou a não realização das licitações na cidade de Novo Hamburgo pelo Poder Público Municipal. A senhora prefeita já prometeu há muito tempo de realizar a licitação do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Novo Hamburgo. E já no terceiro ano de governo, e até agora ainda nada. Nada da realização da licitação dos ônibus. Não sei o que estão achando tão difícil de fazer essa licitação. Como também não estão fazendo a licitação do recolhimento do lixo, né? Também Novo Hamburgo também não tem o recolhimento do lixo licitado. E assim, o que representa para a comunidade isso? O telespectador deve perguntar, mas o que muda isso? Muda muita coisa. Nós não temos em Novo Hamburgo uma concorrência entre as empresas, porque a mesma empresa está trabalhando em Novo Hamburgo há mais de 50 anos. Então não oferecem uma oportunidade para que outras empresas possam também disputar o mercado na cidade de Novo Hamburgo. Nós não temos nenhum ônibus de Novo Hamburgo com ar-condicionado. Isso é um absurdo. É um absurdo isso, se comparar com os ônibus de Esteio, de Sapucaia, de Porto Alegre. Já tem uma frota, não 100%, mas Porto Alegre já está com 75% da frota com ar-condicionado, né? Então, tudo isso vai acarretando. Até o Transurb chegou na frente, já tem uns Até o carros com Transurb. ar-condicionado. Então, precisa ser feita uma licitação, sim, para fazer o transporte coletivo da cidade. Justifica, a senhora prefeita, que tem uma lei que precisa indenizar a empresa que tem a atual concessão do serviço, né? Mas o serviço ele pode ser rompido a qualquer momento, né? E se tem uma lei que ela justifica que tem uma lei de 2011, que é a lei complementar número 2389 de 2011, então o que precisa fazer? É só mudar a lei. Não, qual é o problema de mudar uma lei? A lei se muda, a lei é isso, ela não serve mais, então troca. Mas essa mesma lei complementar, ela provoca uma indenização do poder público ou da pessoa que ganhar a concorrência, né? Porque ela é um pouco, eu li a lei, ela é um pouco confusa, ela diz num parágrafo que é o concessionário ganhador da licitação que indeniza, outro diz que é a prefeitura que indeniza. Mas, de qualquer forma, está embutido no custo da passagem, que o ônibus utilizado pela empresa, ele tem o valor da depreciação já calculado na passagem. Então, os ônibus já estão pagos. O ônibus com mais de 10 anos já tem a depreciação em 100%. Está na lei. Está na lei, está na passagem, no custo da passagem. O funcionário, a pessoa que está usando o ônibus em Novo Hamburgo, ela já está pagando uma parte da depreciação desse ônibus em 10 anos. Então, para cada 10 anos, o ônibus que tem mais de 10 anos já é custo zero. Ele tem que vir para a prefeitura gratuitamente. Ele tem que ser doado para a prefeitura, o ônibus com mais de 10 anos. E a prefeitura está autorizando o uso desse ônibus por mais de 10 anos. Bom, então, os outros ônibus, sim, ele pode ser indenizado, é uma questão de discussão disso, né? Porque se a prefeitura colocar no edital que todos os ônibus terão que ter ar-condicionado, e esses ônibus com mais de 10 anos voltar para o município, o que vai restar para o novo concessionário? Comprar ônibus novos, né? Agora, o custo da passagem, ele vai ser maior ou vai ser menor?
Por isso que precisa ter uma licitação. Assim é o pedágio. Olha o pedágio da Freeway. Enquanto estava uma empresa concessionária lá, o preço do pedágio era o dobro que vai ser agora, quando foi licitado. Então, a licitação é ruim ou é boa? Então, nós temos que trabalhar porque nós precisamos oferecer um serviço de transporte coletivo de qualidade. Aliás, falando de preço de de passagem... custo justo. Preço de passagem está em discussão o aumento autorizado, né? Foi autorizado um aumento e as empresas querem outro. Isso né? me chamou a atenção também, mas eu gostaria que o doutor Vinícius falasse também. O doutor Vinícius é um advogado de reconhecido saber na cidade de Novo Hamburgo, trabalhou na prefeitura, trabalhou na Câmara de Vereadores, tem muito conhecimento sobre a legislação, e esse assunto que o Dejair levanta aí, sobre o custo da passagem, nós vamos tem bastante palavras para poder falar. Doutor Vinícius, vamos ouvir um pouco sobre esse caso também, sobre isso. Qual o primeiro, das passagens ou das colocações da Lei 2389 de 2011? Na verdade, assim, esse assunto da licitação do transporte coletivo em Novo Hamburgo, ele é uma novela mexicana. Ele está né? quase completando uma década já, mais ou menos, em que se ouve falar do início da tentativa de realizar uma licitação desse serviço público, né? Uma coisa é um fato, né? É um fato que é uma licitação de grande complexidade, né? Ela envolve não só o sistema de transporte coletivo rodoviário, o ônibus no caso, como a renovação da frota, a questão da passagem integrada, né? Da segunda passagem, né? Sendo contemplada, a questão também da licitação da própria publicidade, né, nos ônibus, que isso hoje é algo que, inclusive, está à margem, a prefeitura sequer sabe quais os valores que são oferidos pelos prestadores de serviço com essa prestação de serviço publicitário, né? Então, assim, não há dúvida. Porque isso certamente não constou na licitação anterior, né? Essa é a dúvida. Será que isso está contemplado nas planilhas de cálculo da tarifa, né, e que são reajustadas anualmente, né? Que tem o reajuste autorizado anualmente. Então, assim, uma coisa é um fato, né? É uma licitação de uma complexidade significativa, né? E também uma licitação, assim como a do lixo, que por si só atrai muito a atenção dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, né? Agora, eu tenho certeza que assessoria jurídica qualificada o município de Novo Hamburgo tem, né? Tem inúmeros procuradores do município, assessores com vasto conhecimento e que, sem sombra de dúvida, conseguiriam dirimir os problemas jurídicos por trás disso. Então, a principal pergunta, na minha opinião, que sempre gira em torno desse assunto é um problema jurídico ou um problema político? A licitação dos ônibus, né? E como leva tanto tempo para se fazer essa licitação, essa concorrência, né? Quase uma década em que se ouve falar nessa tentativa de colocar um certame, né? De se haver uma concorrência, né? Considerando que o município tem um quadro de advogados, de juristas muito qualificado. Para começo de conversa, com o Dr. Rui, né, assessor jurídico especial, e agora a doutora Fernanda Luft, que também é uma grande conhecedora do direito administrativo, né? Eu sou forçado a concluir de que esse problema não é tanto jurídico quanto político, né? Me parece que a maior dificuldade de se fazer essa licitação gira em torno desse serviço, que é um serviço, como disse o Carlos, prestado há 50 anos pelo mesmo concessionário, e a dificuldade em se romper, em se superar essa situação para produzir uma situação nova, em que se abra uma concorrência e se permita a saudável, né, competição entre os interessados em prestar um serviço público. Eu queria ler a Lei Complementar 2389, no artigo 44, ela diz o seguinte, no parágrafo 1º: todos os quaisquer eventuais créditos ou indenizações que venham a ser reconhecidos prévia ou posteriormente em favor dos atuais concessionários ficarão a encargo do concessionário vencedor do processo licitatório. Mas qual é a dúvida que tem aí do município ter que indenizar? Então, para mim está muito claro. Bom, aí no parágrafo 2º também abre uma possibilidade
de o município indenizar. Mas é uma discussão que se arrasta, que vai se resolver isso. É claro que vai se resolver. Né? Agora, se já está sendo pago pelo consumidor, os atuais veículos usados a título de indenização, está no custo da passagem, né? Então, eu acho que é uma discussão inócua, né, que o poder público está levantando para não fazer a licitação. Porque se quiser fazer a licitação, senhora prefeita, a senhora muda a lei, é só mudar a lei. Qual é o problema? Como foi mudado em 2011, muda de novo. Se a senhora não concorda com esse artigo, muda esse artigo. É só isso que precisa. Mas qual é o problema? Não foi feita nenhuma licitação até agora ainda. Não tem nenhuma novidade, ninguém ganhou a licitação até agora. Está sendo só prorrogado. Está sendo prorrogada a concessão de mais de 50 anos. Não surgiu o direito adquirido ainda. Não tem direito adquirido, porque não houve a licitação. Então, não houve ninguém que se usou dessa lei por Porque enquanto. a licitação e o contrato administrativo é anterior a essa nova disciplina jurídica. Sem dúvida. Então, eu, inclusive, tive a oportunidade, Fink, de sustentar isso em outros momentos, né? De que o artigo 44, ele produz efeitos nesse momento, mas tão somente como regra para um futuro procedimento licitatório. E que, portanto, se há a intenção em evitar a dúvida sobre a necessidade de indenização ou não da infraestrutura hoje agregada ao sistema de transporte coletivo, basta uma legislação agora atual que revogue o artigo 44 e que exclua essa necessidade específica de indenização contemplada na tarifa a ser suportada pelo novo concessionário. Até porque, isso a gente pode aprofundar daqui a pouco, como o Fink disse muito bem, há essa questão da previsão dentro da composição da tarifa da amortização do investimento de capital, ou seja, aquele investimento que é necessário para que se inicie a operação de um serviço público, né? A operação de qualquer serviço. É aquele aporte inicial para a aquisição do maquinário, como no caso do transporte coletivo de ônibus, basicamente os coletivos, né? Só para me entender também, essa ação indenizatória, então, ela é possível, dentro da lei, de ser revogada. Essa lei, na verdade, a lei de 2010, que fez um apanhado de toda a legislação que tinha. O prefeito da época, o prefeito Tarcísio, ele fez um apanhado de toda a legislação e fez uma adequação e surgiu uma nova legislação, que é a Lei 2221 de 2010, de dezembro de 2010. Então, aí a lei dispõe sobre o transporte coletivo de passageiros no município de Novo Hamburgo e do Sistema Municipal de Transporte Público Municipal e da outras providências. Essa é a Lei 2010. Aí, em 2011, houve uma lei complementar, que é a 2389, né, que fez uma complementação essa aí que nós estamos falando. A essa de 2010. Bom, se a prefeita não concorda com isso, e se isso está sendo um embaraço, por que ela primeiro entrou na justiça pedindo que essa lei de 2010 fosse considerada inconstitucional? Entrou na justiça. O município entrou com uma ação na justiça. É que a justiça demora um pouco mais, Fink, para resolver. Pois é, mas ela podia ter mudado a lei. Mas no caso já foi julgado agora pelo Tribunal de Justiça, decisão plenária agora em novembro. Foi improcedente a lei, declarada improcedente, né? A ação. Foi Improcedente a ação. pedido, exatamente, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, tudo isso que estão fazendo é para ganhar tempo. Na verdade, não querem fazer a licitação, no meu entender. Porque se tem uma lei errada, o que eu tenho que fazer com o prefeito? Eu preciso mudar a lei. Muda a lei, porque a prefeita manda uma lei para a Câmara, em 15 dias os vereadores já votam. E tem votado muitas leis. Né? E essa lei foi votada em 2010, no mês de dezembro de 2010. Né? O prefeito mandou para lá, foi aprovado por unanimidade. Então, é isso que o poder público precisa fazer, não é dar justificativa mentirosas, porque a prefeita não está falando a verdade. E ainda perdendo tempo, porque entrou com uma ação uma DIN sobre essa lei que não tinha sido realizada uma audiência pública. E perdeu. Né? E foi considerado... E eu acho que a coisa fica mesmo na questão política que o doutor Vinícius fala. Se tu olhares para trás, quando ainda as empresas podiam contribuir com as campanhas eleitorais, os concessionários do transporte coletivo de Novo Hamburgo eram sempre as empresas que mais contribuíam com as campanhas. Né? Então,
eu acho que tem alguma coisa a ver aí, mas né? se a gente está falando isso, se a gente está pedindo uma concorrência pública para o transporte coletivo, é sempre buscando aquilo de mais justo que existe, que é a abertura de uma possibilidade de outras empresas apresentarem propostas. Aí vão surgir novas propostas de custo de passagem, né, vão apresentar novas propostas isso a prefeitura vai ter que fazer. Ela vai ter que exigir que uma frota de ônibus seja com ar-condicionado, por exemplo, porque ar-condicionado não é mais luxo, gente. Não é possível que hoje, ainda no ano de 2019, nós não tenhamos em Novo Hamburgo nenhum ônibus, nenhum carro. E a frota está completamente sucateada. Mas não temos mais carro com ar-condicionado. Não é possível isso. As pessoas lá dentro, às vezes 60, 80 pessoas dentro de um veículo, sem ar-condicionado. Como que eles vão chegar no trabalho? Ou como que eles vão sair do trabalho para ir para casa num ônibus lotado sem ar-condicionado? Como? Mas, Fink, eu não vejo só como ar-condicionado, mas a própria segurança das pessoas, né? E dentro... Agora, além disso ainda, porque todas essas questões, tu vai resolver isso através de uma nova licitação. Eu visitei, no ano de 2000, eu visitei o sistema de transporte de Curitiba. Mas será que as pessoas não precisam inventar nada? Vão lá e copiam. Ou tem outros lugares que eles podem copiar também. Então, o sistema de Curitiba, ele é todo controlado pelo município. Os horários de ônibus, por exemplo. A Prefeitura de Novo Hamburgo não tem 6 fiscais para controlar os horários de ônibus. Não tem 6 fiscais. E não é agora, isso é histórico. Chegou ao ponto de ter um só. Mas hoje não tem 6. Como tu vai controlar toda essa frota de ônibus e de táxi e de lotação de passageiros, tu vai fiscalizar em Novo Hamburgo com 6 fiscais. Como? Então, o que se faz? Não precisa mais ter uma pessoa para fiscalizar os ônibus, se estão passando na hora que está marcada, se tem excesso de passageiro, tem pouco passageiro. Como se faz isso? Através de um sistema eletrônico. Isso no ano 2000 eu já vi em Curitiba. Cada ônibus tem um chip que ele passa em determinado lugar e daí aquilo registra a passagem dele. E isso vai lá para dentro da prefeitura. Com GPS? Pois é, isso tu registra no sistema GPS, exatamente isso, é um chip do sistema GPS que tu registra a passagem do ônibus e também tu já registra quando as pessoas estão passando na roleta. Isso é instantâneo. No final do dia a senhora prefeita tem isso. Se o ônibus passou no horário certo, porque se ele não passou, tem que descontar, porque está no custo da passagem, toda a programação de horários, né? Se a empresa pulou um horário lá, ou se botou um a mais, isso vai ser registrado. O número de pessoas que passaram pela roleta também é instantâneo, já é isso registrado na prefeitura. E eu li no jornal de hoje que a senhora prefeita vai pedir para a empresa as planilhas. Eu pensei, não, eu não estou em Novo Hamburgo, eu estou sonhando, faz não ser verdade isso. A prefeita vai pedir para os responsáveis do transporte coletivo de Novo Hamburgo, para a empresa, as planilhas, para dizer quantos ônibus eles mandaram, quantos passageiros viajaram. Não, isso parece piada. Parece. Aí o custo da passagem é feito em cima disso, dos dados que a empresa está fornecendo para a prefeitura. Mas isso é uma vergonha isso. Né? Se isso nós temos hoje, teríamos que ter isso instantâneo. Né? No momento que a pessoa está pagando a passagem, já está sendo registrado lá na prefeitura quantos passageiros naquela viagem foram usados o ônibus. No final do dia já tem quantos passageiros pagaram passagem, quantos não pagaram, já tem quantos ônibus passaram naquele horário determinado, ou se não passaram também está registrado, daí desconta, tem que ser descontado. Né? Muda o cálculo da passagem. Então, tudo isso nós estamos pagando mico. Né? Na verdade, a senhora prefeita e os prefeitos anteriores até hoje, eles dependeram dos dados que a empresa fornece para fazer o custo da passagem. Daí eu me lembrei de uma passagem, né, que isso é botar a raposa a cuidar das galinhas. Mais ou menos. Veja,
Hoje o Fink, ele trouxe o problema e deu soluções também. Eu estou estranhando isso, tu não acha? De vez em quando. Mas a gente não quer ensinar Essa ninguém. Não, mas muito Não é pouco. a crítica pela crítica, né? Não, Tem que não, dar sugestão. muito E o interessante. sistema de transporte de Curitiba é modelo há muitos anos, né? Tu esqueceu de falar dos terminais, né, de Não, espera. a passagem integrada. A passagem integrada, A passagem né? integrada Tu embarca num ônibus, tu desce, tu fica dentro da estação, Aliás, climatizada, climatizada, aguardando o próximo Mas Curitiba tem, Florianópolis veículo, tem, né? tem vários municípios no Brasil que já tem. Aqui foi prometido pela senhora prefeita também. Está dentro do plano de governo Ela a também passagem prometeu integrada, né? Ela também prometeu que ia levar as pessoas que precisavam ir para o hospital ali do terminal do centro de Novo Hamburgo até o Hospital Geral, seriam passagem gratuita. Tem uma outra coisa, até um pouco anterior a isso, Fink e colegas de bancada. O sistema foi dimensionado há muito tempo. A cidade de Novo Hamburgo, com certeza, não tinha o tamanho que ela tem hoje, né? 250 mil habitantes, enfim. Uma economia absolutamente pujante, né? Embora já tenha havido tempos mais gloriosos, né? Ainda uma economia muito forte, né, em Novo Hamburgo. E penso que esse seja talvez o principal problema do sistema de transporte coletivo de Novo Hamburgo, que é a cobertura do sistema, né? E nós temos uma dificuldade muito grande em integrar determinadas zonas da cidade diretamente, né? Até por isso a importância da passagem integrada, né? Justamente porque determinadas zonas da cidade, a ligação direta, ela não ocorre, né? Ela não tem alternativas, né? Vide, inclusive, a importância do Paradão, por exemplo, como hub da cidade, né? Onde quase que obrigatoriamente todas as linhas de ônibus da cidade têm que passar por lá para haver a distribuição ou talvez até mesmo, em muitos casos, a troca, né, de ônibus e de linha para que se consiga alcançar o seu destino, né? Mas por que a gente trouxe esse assunto aqui? Esse assunto está muito latente na cidade. E eu acompanhei vários debates e várias opiniões de pessoas e que não têm o mínimo conhecimento da legislação. E o que eu fiz? Eu fui na Câmara de Vereadores na semana passada, na sexta-feira, e falei lá, fui muito bem recebido, quero parabenizar aqui o atendimento, né, a senhora Carolina, né, que me atendeu e me forneceu todos os elementos que eu solicitei e que são necessários para esse debate. E é estudar a legislação, né? Se eu quero dar uma opinião aqui, eu preciso conhecer a legislação, né? Eu não posso vir aqui dar uma opinião pessoal apenas. Se eu quiser dar a minha opinião, ok, está certo, mas eu preciso dizer o que é a lei. Se eu quero dizer para a senhora prefeita que ela tem que mudar a lei, é porque está escrito na lei. É a lei de 2011, é só ela mudar. Então estão justificando que a prefeitura tem que indenizar, não vai indenizar nada. Tem que só mudar a lei, então. Muda a lei que não precisa mais indenizar nada. Ninguém foi licitado até nesse momento, né? Continua os velhos lá de 50 anos atrás. Então, eu acho que foi interessante fazer esse registro aí, e nós podíamos um dia desse também falar sobre o recolhimento do lixo, né, que está aumentando gradativamente, todo ano. A senhora prefeita agora aumentou para mais de R$1 milhão, o que era 780 no outro governo, né, já ultrapassa R$1.100.000, né, isso é pago pelo contribuinte no IPTU. Isso é rateado entre todos os que pagam IPTU, é rateado esse lixo. E por que subiu nessa proporção de 2 anos para cá? R$1.100.000, onde era R$780.000. E licitação não sem licitação. Vai prorrogando, né, o contrato sempre. Ou o contrato emergencial, parece que está agora. É contrato emergencial, porque não faz a licitação, termina o contrato, faz um novo contrato emergencial. Nós vamos para um rápido isso, doutor Vinícius, é assim? A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Hoje o assunto aqui são várias licitações. Aliás, posso botar mais uma lenha na fogueira? Nós podíamos falar de chiclete também. Mais 2, né? Não, chiclete, o jogador de futebol pode comer chiclete, não tem problema nenhum. É sobre o nosso centro de cultura e sobre o carnaval, que não vamos ter em Novo Hamburgo, e sobre as bancas também, que precisam de licitação também. Quero ouvir a opinião do doutor Vinícius Bondan sobre o assunto também. A gente já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec,
uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Uma marca consolidada, Belenziar. Encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado, mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenziar Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenziar Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300 210 210 2. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. O nosso intervalo aqui sempre caliente, sempre quente. O programa que não para no intervalo. Nós estamos para a cidade de Campo Bom, Estância Velha. São Leopoldo também, já, Simone? São Leopoldo também? Já temos programa Estação Hamburgo lá em São Leopoldo? Ainda não. Às vezes me dizem que está, às vezes não. Eu fico aqui na dúvida também. Mas Estância Velha, Sapiranga, Campo Bom e Novo Hamburgo, com toda certeza, através da NET, Canal 14, ou através do nosso aplicativo, Facebook, YouTube, Insta, tá em tudo que... As nossas redes sociais estão bombando com toda certeza. Aliás... Tem recado aí de quem? Do Canísio? Tem pelo WhatsApp também. WhatsApp. O Canísio está na audiência mandando aqui dizer que quando enrolam, nesses casos das licitações, é porque querem achar brechas. Bom. É isso aí, obrigado, Canísio, pela audiência. Não precisava nem dizer, né? Isso. Já estava bem. Mas é bom registrar, né? É bom registrar. Mas tem uma lista aqui de mensagem também, da Iolita Schneider mandou, a Tânia Lourenzi, o Marcelo Piva, a Isolde Mário Tiraim, 2 irmãos, está assistindo. Então, nós temos uma lista, aos pouquinhos nós vamos comunicando aqui as pessoas que estão nos assistindo e mandando o recado. Muito bem. Doutor Vinícius, e essa questão também das bancas, tem algum conhecimento, sabe alguma coisa
em relação à licitação, que também gostaria de ouvir, Deja, opinião de vocês. Eu estive conversando com o pessoal das bancas no último final de semana aí, para saber alguma coisa, realmente como é que estava a licitação e tal. Houve um acordo durante 3 meses, pelo menos, né? Eles estão trabalhando dentro dos seus espaços e durante 3 anos vão poder permanecer sem fazer essa licitação. Isso é válido também? Isso é certo? Nós temos uma situação que ela está, ainda que de certa forma irregular, em face da legislação que hoje está vigente, mas é uma situação de muito tempo, ela de alguma forma é uma situação consolidada. Me parece que havia uma intervenção do Ministério Público Estadual com relação a essa questão das bancas, né? É certo que há necessidade de licitar, é uma permissão de uso de um bem público, né? E toda a permissão de uso de bem público, em tese, tem que ser precedida de um procedimento licitatório, né? Nesse caso das bancas, eu não conheço com minúcias o que aconteceu para ver se de fato essa questão juridicamente é válida, né, dos 3 anos, mas há a possibilidade de que tenha havido um ajustamento de conduta com o Ministério Público, havido uma composição com os órgãos de fiscalização e o município. Foi um acordo com o Ministério, né, acordo que deu esse prazo. Em função e pelo que eu soube, até onde eu fiz o levantamento, em função das reformas que esses... como é que a gente diz? Não são proprietários, eles são... Permissionários, né? E fizeram várias reformas nas bancas durante esse período, né? Então, eles que fizeram. As bancas outro assunto semelhante ao transporte coletivo, né? Aí de 1950, por aí, um pouco antes ainda, que foi dado um termo de permissão de uso para aquelas 8 bancas que tem ali onde era a primeira rodoviária de Novo Hamburgo. A rodoviária, na verdade, as bancas davam sustentação à rodoviária, que era ao lado das bancas. Quem conheceu o Pombal ali depois, ali era a primeira rodoviária de Novo Hamburgo. Ficava quase em frente ao calçadão ali. Tinha a SAMAP, era ali? Depois foi a SAMAP, primeira rodoviária. Depois a rodoviária se mudou para Barrio Branco. Mas era ali no centro, a primeira rodoviária. E as bancas davam suporte, então, para as pessoas que vinham fazer um lanche, enfim. Então, foi dada uma concessão para 8 bancas ali no centro. Depois disso, mudou a legislação, né? A legislação é de 1986, de 93. Então, quando em 1993 a lei das licitações, que obriga a lei 8.666, né, que obriga então o poder público a licitar todo e qualquer bem público, né? Então, qualquer imóvel da prefeitura não pode botar um amigo do prefeito lá, ou amigo do vereador, ou um amigo de quem quer que seja. Precisa se licitar isso. Daí os critérios são estabelecidos pelo poder público. Assim como foram feitas as bancas no mercado público de Porto Alegre, também foram licitados, agora fazem 2 ou 3 anos, foram licitadas todas as bancas de Porto Alegre, lá no mercado público. No mercado público. Aquelas bancas no entorno do mercado, né? Porque o mercado é outra coisa, né? Ali dentro, ali dentro, aquelas bancas dentro do mercado, onde pegou fogo ali. Sim. Ali, aquelas bancas foram licitadas, aquele é da prefeitura. Mas no entorno também tem uma espécie de isso eu não sei. Mas feira e bancas pequenas ali. Mas ali são feiras, assim... de períodos em períodos, não são definitivas. Não são, tem bancas fixas ali, eu sei. Ou então tem que licitar. Tem que licitar também. Só um parênteses, que esse momento é um momento muito mágico, porque eu lembro da minha infância, quando meu pai me levou a andar de bonde. Meu Deus do céu, agora levar de bonde em Porto Alegre. E lá no mercado público tinha uma das bancas era com morango com nata. Era a tal bomba que eles chamavam, né? Moranguinho com nata. Imagina que momento, né? Então tu ia a Porto Alegre para comer moranguinho com nata. Pois é, então essa história, das bancas ali, ela fazia então um suporte para as pessoas que utilizavam dos ônibus. Então, além dos ônibus, também tinha a estação do trem,
que era nos fundos das bancas. Então, a estação do trem do centro de Novo Hamburgo foi a segunda estação de Novo Hamburgo, porque a primeira foi lá em Hamburgo Velho, né? A segunda estação de Novo Hamburgo foi no centro de Novo Hamburgo, né? Onde ainda foi construído pelos ingleses. Então, as bancas de lá para cá, elas tinham um permissionário. O permissionário já faleceu, todos os permissionários, com exceção da banca 1, eu acredito. Né? PTF não é também? Mas os concessionários PTF já faleceram, então os herdeiros. Vai passando, vai passando, né? Vai passando. Mas o que diz a concessão? A concessão diz que não pode transferir. Não pode transferir. A concessão. Né? Não podia transferir já. E como dizia outros também, os permissionários, eles tinham a responsabilidade de manter a limpeza, manter os banheiros que tinha ali nas bancas, e também não podia vender bebida alcoólica. Está escrito isso na concessão. Eu li a concessão. E aí, em 1997, foi feito já um acordo. Foi feito já um acordo com o Ministério Público, tinha uma demanda no Ministério Público e a Prefeitura e os permissionários de que eles sairiam em 1999, dia 30 de dezembro de 1999, para que então o Poder Público fizesse a licitação. Já foi feito um acordo lá em 97. Na época o prefeito era o prefeito Ayrton. Agora foi feito um novo acordo, né, permitindo mais 30 meses para que a prefeitura então possa fazer Fernando, uma nova licitação. Deixa eu só entender da bebida alcoólica antes que a gente mude. Não é permitido venda mudou? Não mudou nada, ainda não é permitido. Mas pode ser que dessas alterações... Depois foi feito o vereador Fernando Chad fez uma lei permitindo, em determinados horários, né, que fosse vendido cervejas. Então é questão de leis também, de repente pode ser concessão, a prefeitura pode fazer, pode modificar essa lei? Assim como tem a lei estadual que não pode vender bebida alcoólica nos estádios, né, que agora renovou o assunto, né, foi votado recentemente na Assembleia isso, foi aprovado e o governador vetou. Né, então continua não podendo vender nos estádios. Só porque agora tu falaste de trem, de estação rodoviária e tal. Hoje as bancas são muito utilizadas na madrugada, né? Quando o pessoal vem das festas e tal e vai para lá para fazer o seu lanche, né? O que fica aberto. Durante toda a noite. Veja. Eu só queria registrar a nossa audiência também, está longe. Estamos em Rondinha, no litoral. Opa! A família Eira, do Flávio e da Andréa, mandando mensagem para nós aqui que estão nos assistindo via aplicativo. Grande abraço, Flávio, a Andréa, o Renan, a Isadora, a família toda que está aí nos assistindo. Um abraço. Hoje um programa sobre licitações, meu Deus do céu, uma atrás da outra aqui. Qual é a próxima? Qual o próximo assunto? Já vamos direto. Tu sugeriu falar do Centro de Cultura, quantos dias deu? Cara. 300, e o Carnaval, né? E o Carnaval, né? Que lamentavelmente não vai ter. Eu vejo que as pessoas ficam postando aí que graças a Deus não vai ter, mas as pessoas não têm noção disso, porque o nosso orçamento do município é 1 bilhão e 400 milhões para 2019. Eu vou repetir, 1 bilhão e 400 milhões. O nosso orçamento nunca diminui, todo ano ele aumenta. Isso é prova que o doutor Vinícius disse que Novo Hamburgo continua pujante na sua economia. Evidente, né? Isso que o doutor Vinícius falou, estou coberto de razão, porque o nosso orçamento não diminui. Agora, o que está diminuindo são os compromissos da prefeitura com a comunidade. Feira do Livro foi um fracasso esse ano. Natal do ano passado não saiu. Do ano retrasado também não saiu. Então, tudo que está acontecendo, e algumas pessoas dizem assim, é verdade, não pode sair porque tem que botar na saúde o dinheiro, tem que botar na segurança, mas o que está mudando a saúde? Mesmo não estão fazendo, o que está mudando? E o nosso orçamento continua aumentando. Então, se tem orçamento, e esse é o orçamento que a senhora prefeita aprovou na Câmara de Vereadores deste ano, 1 bilhão e 400 milhões, e tem verba prevista na Secretaria de Cultura do município de Novo Hamburgo, o que está sendo feito? O teatro não termina. O nosso teatro está fechado já há mais de 2 anos. Né? Antes de entrar no teatro, até perguntar para o doutor Vinícius em relação ao marco regulatório. O senhor tem algum conhecimento do marco regulatório que pudesse nos auxiliar um pouco? Porque uma das coisas um dos aspectos que foram colocados justamente em relação ao Carnaval é que algumas das escolas de samba de Novo Hamburgo
não fizeram A prestação de a contas. prestação de contas. Como é que funciona isso? O marco regulatório exige uma prestação de contas? O marco regulatório ele veio para disciplinar, assim como a Pra Lei regulamentar. Geral de Licitações regulamentou a prestação, a licitação, a concorrência na prestação de serviços públicos de uma forma ampla. O marco regulatório veio para regulamentar, para regular, disciplinar a questão da inversão de dinheiro público nas organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, né, o chamado terceiro setor, que sempre foi, digamos assim, uma zona não só nebulosa, mas que nunca teve a atenção da legislação, né? Tanto é que ficava a cargo de cada ente público, no caso, ficava a cargo dos municípios, dos estados e da União, cada um deles emitia a sua legislação sobre essa matéria. Então, o marco regulatório ele veio num contexto de tentar trazer alguma disciplina e, digamos assim, moralizar e conferir maior transparência para essa questão da concessão de dinheiro público para essas organizações do chamado terceiro setor, né? Evidentemente, inclusive, assim, o marco regulatório ele guarda linhas gerais muito parecidas com a lei de licitações, né? A questão de sempre que possível haver a concorrência, né? Haver a competição entre os interessados em prestar determinada atividade de caráter público, né? Receber recursos públicos para prestar determinado serviço público, né? E, por outro lado, também prestigia a questão da transparência. Então, de fato, o marco regulatório ele traz algumas previsões de que haja a necessidade de prestar contas desse dinheiro recebido, né? Porque até a essência da democracia, né? A democracia ela pressupõe a fiscalização, né? Ela pressupõe a responsabilidade com o dinheiro público, enfim, e também que a sociedade como um todo tenha conhecimento de onde esse dinheiro público, que é de todos, ele está sendo investido, né? Agora, de fato, é uma questão de saber se realmente há problema de prestação de contas, porque também há possibilidade e, na verdade, não só a possibilidade, me parece que há muita necessidade de essas organizações do terceiro setor serem auxiliadas com relação a aspectos jurídicos, e até mesmo na Câmara de Vereadores, muitas vezes nos defrontamos lá na Procuradoria-Geral com entidades que necessitavam de orientações, né, porque, obviamente, essas entidades elas não têm, já estão precisando do dinheiro público para prestar o seu objeto, né? Obviamente que elas não têm as melhores condições de contar com uma assessoria jurídica de muita profundidade, por exemplo, para orientar com relação a essas questões do marco regulatório, que, sem sombra de dúvida, trouxe uma disciplina, né? uma disciplina legal muito consistente. Mas eu fico em dúvida, não sei se posso continuar um Mas pouco. é claro, evidente, isso que o doutor Vinícius falou, com toda a propriedade do conhecimento que ele tem, também já foi precedido de legislações para fazer convênios. A legislação de convênios já obriga a prestação de contas. Antes era o reconhecimento da utilidade pública, né, da entidade. Era mais ou menos a mesma coisa que hoje é o marco regulatório. Com relação ao carnaval, segundo a nota da Secretaria da Cultura, foi exatamente isso. E as escolas não prestaram conta da verba recebida no ano passado. Mas espera aí, DG, isso e aí... o que impossibilita a Prefeitura liberar novos mas recursos. isso é uma parte da conversa, está certo. Né? Se não prestou contas, não pode, de novo, repassar recursos. Isso está certo. Agora... A prefeitura poderia fazer o evento carnaval com outros... Mas por que a prefeitura não põe a estrutura e manda eles ir para lá sem dinheiro mesmo? Como é feito em vários lugares. A Prefeitura de Porto Alegre, esse ano, também não vai repassar recursos para escola nenhuma, mas vai ter carnaval em Porto Alegre, como tem em outras cidades. Outras cidades também fazem carnaval, montam a estrutura e as escolas vão lá e desfilam. Desfilam, eles querem isso também. Ou faz Só que aqui a nossa realidade, enfim, que as nossas escolas, tu conhece bem, né?
elas não têm recurso para botar um carnaval na rua sem a prefeitura botar recurso. Não, mas eu tenho dúvida, deixa eu fazer uma colocação que me parece... Mas, Dejair, o que eu fico assim muito indignado, Fernando, porque eles dizem, não vai ter carnaval porque as escolas não prestaram contas. Primeiro porque foi criada uma lei, de uma certa forma, há 2 anos atrás, logo no início, 1 ano e meio atrás, foi criada uma lei através da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo que permite a doação, ou uma coisa assim, de verba para determinados eventos. Vamos lá. Por exemplo, um evento que acontece no CTG de Lomba Grande, ele precisa de uma verba para ser realizado. Então, se a prefeitura promover o evento, é uma coisa, não as escolas de samba de Novo Hamburgo. Me parece que essa é uma diferenciação. Tudo fica assim, o rodeio não saiu verba da prefeitura, mas o CTG presta contas. Por que não saiu? Mas o rodeio vai sair, está anunciado. A UBS da Santo Afonso está fechada no final de semana. É também problema de repasse para alguém? Por que o hospital também está restrito a alguns atendimentos? Por quê? Então não faz carnaval, não faz feira do livro, não faz Natal, não faz rodeio, não, fecha a UBS, restringe o atendimento, mas por quê? E além disso, assim, o que me parece, nós temos um problema no Brasil e evidentemente que a saúde ela precisa de uma atenção especial da gestão pública, porque é só ligar o noticiário para ver a situação falimentar que em muitos lugares nós temos em relação ao SUS e até mesmo em alguns lugares no sistema comunitário, privado, né? Agora, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é o de relegar a cultura sempre a um segundo plano, como se a cultura não fosse algo essencial. Verdade. E aí eu não digo exatamente aqui o carnaval em si, mas assim, são aqui na bancada, os 3 colegas meus aqui de bancada, sei que são pessoas muito ligadas à cultura aqui na cidade de Novo Hamburgo e na região. Essa é a demonstração que sistematicamente o poder público dá no Brasil, né? A de que se há alguma necessidade de contingenciar recurso público, o primeiro lugar afetado, a primeira área afetada sempre é a cultura. E isso é uma coisa de se lamentar muito, né? Porque não se faz um país verdadeiramente desenvolvido sem cultura, né? Recentemente, a questão da extinção do Ministério da Cultura, enfim, isso tudo são sinais que o poder público nos dá de que a cultura é algo secundário. E, na verdade, é isso, a gente não faz uma nação forte sem uma cultura forte, sem pessoas que tenham um amplo e restrito acesso à cultura, porque a educação ela é o primeiro estágio de desenvolvimento de uma sociedade. Agora, o estágio de emancipação, que seria um segundo estágio, não só a emancipação educacional, mas cultural de um povo, né? E isso no Brasil a gente cada vez fica mais longe, porque havendo a necessidade de se cortar recurso público, a gente corta na cultura. Em publicidade institucional, raramente a gente vê o corte, por exemplo, né? Então, assim, são questões de prioridades, né? E, lamentavelmente, a cultura sempre é a ficha 1 na hora de cortar recurso público. Eu não vejo que está faltando recurso para a cultura, porque se eu olho o orçamento da prefeitura, olho na Secretaria da Cultura o orçamento, olho no gabinete da senhora prefeita, tem um orçamento de 18 milhões de reais. Desses 18 milhões de reais, tem 5 milhões para publicidade, né? Então, a gente vê que o orçamento do município ele não é uma peça fictícia, né? Como muitos anos a gente ouvia falar, não, o orçamento dos municípios, dos estados, é uma peça fictícia. Não é mais isso. O orçamento do município do ano passado estava previsto 1 bilhão e 350 milhões e foi realizado, né? Este ano tem previsão de 1 bilhão e 400 milhões. Então, são instrumentos que são feitos para que tenha a previsão da receita e tenha a previsão da despesa. Então, se tem a previsão da despesa e é compatível com a receita, precisa ter uma política de governo, né? Daí, então, cada governo diz aquilo que ele quer, mas ele tem que assumir e dizer isso que ele quer. Não precisa dizer que a escola não prestou contas, que o CTG não prestou contas. Eu pergunto, e a UBS? O orçamento da Prefeitura de Novo Hamburgo na Secretaria da Saúde este ano tem um orçamento maior, doutor Vinícius, do que teve toda a Prefeitura no ano de 2009. Então, 10 anos depois,
o orçamento de uma secretaria é maior que todo o orçamento do município de 2019 do que foi em 2009. O FINC agora entrou naquela do WhatsApp, que tem o 2009 e 2019. Entrou dinheiro, não foi essa. Vocês não sentiram isso agora? Mais ou menos. 10 anos depois. Esse valor no orçamento da Prefeitura para a saúde, eu vou fazer uma pergunta. Assim, onde será que está sendo aplicado? Pois é. Domingo, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava na UPA, aqui do centro, a nova UPA, né? Me pedindo socorro. Tu poderia vir aqui me trazer alguma coisa para eu comer, que eu estou com fome, e uma amiga minha, e eu estou aqui desde as 3 da tarde, eram 9 da noite. Nossa. Ela estava sentada lá. Ela estava sentada, tinha cadeiras, então, Tinha pelo cadeira, menos, porque a última vez não tinha. Ela estava também. sentada esperando o atendimento desde as 3 da tarde. Eram 9 da noite, mais ou menos, quando ela me pediu para eu levar um lanche para ela, porque ali perto não tem ninguém. Aliás, eu até estou juntando recursos, vou abrir um bar na frente. Não tem nada ali para vender, a não ser a Padaria Brasil, um pouco mais em cima. Então, um alerta aos comerciantes, abram um barzinho na frente da UPA lá. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 horas esperando para o atendimento na UPA do centro. Tá? Não, isso E aí? E onde é que está o recurso? Onde é que estão os médicos? Né? E o atendimento à saúde? Então tem algumas coisas que tem que ser revista aí. Estamos chegando ao final do nosso programa, temos ainda 3 minutinhos. Gostaria de ouvir um pouquinho mais do Dr. Vinícius também, se tiver um ponto final. Gostaria de fazer alguma colocação em relação, principalmente a essas questões de licitação, alguma dica para dar, alguma sugestão para dar. Como é que fica isso? Olha, Luiz Fernando, é muito, acho, a questão política que impera, né? Como eu disse, acho que o município de Novo Hamburgo, aí não me refiro ao governo, né? Eu estou falando a entidade, é algo demonstrado que, e cada vez que há um problema desse de licitação, fica mais evidenciado a importância cada vez mais de constituirmos órgãos jurídicos especializados, né, capacitados, aprimorar a capacitação da Procuradoria-Geral do município, que já é muito qualificada, né, para que a gente evite ter esses gargalos estruturais, né, em uma atividade pública que cada vez é mais regulada e fiscalizada. Então, acho que, além da questão política, que geralmente é o que baliza esse tipo de problema, nós temos que, cada vez mais, investir em órgãos e, mais do que isso, especialização da atividade jurídica da administração pública, para que a gente consiga vencer essas dificuldades ditas jurídicas na realização e na promoção dos serviços públicos. Muito bem. Dejair Krumena. Meu ponto final, eu queria reiterar o pedido que eu fiz na semana passada com relação ao serviço da RGE Sul, a empresa de energia nossa aqui da região, que fez a troca dos postes de luz na Lime Silva, na quadra entre a Pedro Adams Filho e a Bento Gonçalves. Tudo bem, tudo ok, funcionando, só que deixaram a fiação das teles, né, e os canais de TV a cabo jogados, né, eles retiraram dos postes velhos e largaram lá ao Deus dará. Hoje a televisão de Porto Alegre mostrou um incêndio nesses cabos, né, as pessoas tocam fogo e pega fogo em toda a rede desse cabo das telefonias e das TVs a cabo. Continua hoje, está fazendo então uma semana que eu solicitei e sugeri que a prefeitura desse uma olhada nesse serviço que foi mal feito pela RGE e está lá sujeito a um grande prejuízo se alguém tocar fogo naquilo. Deixa aí, teu time ganhou ontem, quem é que fez o gol? Meu time ganhou ontem, mas eu não sei quem fez o gol. Entende tudo, sabe tudo, Inter, né? Fez gol foi o goleiro. O goleiro do Juiz. Eu não Desculpa, sei. Desculpa me atravessar, é que eu, preocupado com o prazo de alegações finais, esqueci de me despedir aí dos colegas de bancada e dos telespectadores da Vale TV. Então, uma boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo entre nós. Muito obrigado. Eu disse na semana passada que eu não lembrava, que eu não sabia o nome do meu time. Trocou tudo. Trocou tudo. Tem um monte de gente nova. Até tem goleiro adversário
aniversário fazendo gol pra ti. Grande abraço. Né? Grande abraço. Por favor, Fink. O Canis mandou uma outra mensagem aqui. Mais uma. Dizendo assim, por que o âncora deste programa nas segundas-feiras não me convida para a bancada? Canis, eu vou te convidar, pode deixar. Por favor, Quero primeiro agradecer ao doutor Vinícius Bondan que atendeu o convite que fizemos, porque o telespectador notou hoje a qualidade do conhecimento, né, da legislação, enfim, de todo o aparato jurídico que uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores precisa, e o doutor Vinícius ele é craque nisso. Então, obrigado, doutor Vinícius, por ter vindo aqui hoje, colaborou muito na qualidade do nosso programa, no debate do assunto, principalmente no assunto das concessões fornecidas pelo município. E ao nosso telespectador, uma boa noite. Mais capítulos virão por aí, com toda certeza. Fique agora com mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Estação Hamburgo volta amanhã com o Rodrigão aqui na bancada, comandando sempre. Muito boa noite.